Em 2007, a cidade de Seattle vivia uma mistura de tradição e expectativa. O Seattle Sounders ainda não era o clube que conhecemos hoje na Major League Soccer, mas já começava a construir os alicerces do que se tornaria uma das torcidas mais apaixonadas do futebol norte-americano. Naquele ano, o time competia na USL First Division, a segunda divisão dos Estados Unidos, com o nome Seattle Sounders, herdeiro da tradição que vinha desde os tempos da NASL nos anos 70. Sob o comando do técnico Brian Semetzer, a equipe demonstrava força e consistência. E os resultados vieram. Os Sounders terminaram a temporada regular na terceira colocação, garantindo uma vaga nos playoffs. Nas semifinais, venceram o Portland Timbers em um clássico eletrizante da Cascadia Cup, consolidando uma rivalidade que só cresceria nos anos seguintes. Na final da USL, enfrentaram o Atlanta Silverbacks, e com uma vitória por 4-0, conquistaram o segundo título da USL First Division em apenas 3 anos. Um feito que elevou ainda mais a moral do clube. Fora de campo, 2007 também foi o ano em que a MLS confirmou oficialmente a chegada de uma franquia em Seattle, que seria lançada em 2009. O sucesso dos Sounders na USL e a força dos torcedores foram fatores decisivos nessa escolha. Assim, 2007 ficou marcado como o ano da transição. O fim de uma era vitoriosa na USL e o início da transformação dos Sounders em um gigante da MLS. 2008 foi o ano da transformação definitiva. O Seattle Sounders da USL se despedia dos gramados, enquanto os bastidores fervilhavam com os preparativos para a estreia do novo Seattle Sounders FC na Major League Soccer. Durante o ano, a cidade vivia dois mundos. De um lado, o time da USL jogava sua última temporada, e mesmo sem repetir o sucesso de 2007, fez uma campanha honrosa, chegando novamente aos playoffs, mas sendo eliminado nas semifinais. Era o fim simbólico de uma era vitoriosa. Enquanto isso, o futuro tomava forma, e em novembro de 2007, a MLS já havia confirmado a franquia de Seattle, mas foi em 2008 que os torcedores começaram a ver o clube nascer, literalmente, do zero. O nome de Seattle Sounders FC foi escolhido em março, após uma campanha pública em que mais de 14 mil pessoas participaram da votação. Um gesto que demonstrava a ligação entre o clube e sua comunidade desde o início. E as contratações começaram. O clube anunciou o renomado técnico Sigi Schmid, campeão da MLS pelo Columbus Crew, e também os primeiros nomes do elenco, incluindo uma jovem promessa colombiana chamada Fred Monteiro, que viria a brilhar no ano seguinte. A cidade respirava expectativa. As vendas de ingressos explodiam, o CenturyLink Field se preparava para receber multidões, e a Emerald City Supporters já ensaiava seus primeiros cantos de MLS. 2008 foi o ano do adeus aos campos da USL, mas também o nascimento de um novo símbolo esportivo em Seattle. O Sounders FC deixava de ser promessa e se tornava realidade. 2009, um novo capítulo começou. Depois de anos de tradição na USL, o Seattle Sounders FC fazia sua aguardada estreia na Major League Soccer, e logo mostrou que havia chegado para ser grande. Em 19 de março de 2009, no CenturyLink Field lotado com mais de 32 mil torcedores, os Sounders estrearam com autoridade, em vitória por 3-0 sobre o New York Red Bulls. Gols, festa e uma atmosfera inédita no futebol norte-americano. O atacante Fred Monteiro brilhou logo de cara, marcando 2 gols e ganhando o prêmio de jogador da semana na MLS. Aos poucos, ele se tornava o rosto dessa nova era. E a torcida? Um espetáculo à parte. A Emerald City Supporters, a North End Fightful e outros grupos faziam do estádio um verdadeiro caldeirão. Seattle rapidamente conquistava respeito, não só pela bola, mas pela cultura que trazia ao futebol dos Estados Unidos. Comandados pelo técnico Sigi Schmid, os Sounders terminaram a temporada regular em terceiro lugar na Conferência Oeste e se classificaram para os playoffs logo em seu ano de estreia, um feito raro. Mas a grande conquista veio na US Open Cup. Em setembro, no estádio RFK, em Washington DC, os Seattle Sounders venceram o DC United por 2-1 e se tornaram campeões nacionais logo em sua primeira temporada na MLS. Um feito histórico. 2009 não foi apenas o começo. Foi a confirmação de que o Seattle Sounders FC não estava na MLS apenas para participar. Estava ali para vencer, e para mudar o jogo. Após uma estreia arrebatadora em 2009, o Seattle Sounders FC entrou em 2010 com grandes expectativas, e a missão clara de provar que o sucesso não havia sido apenas sorte de principiante. A temporada começou com altos e baixos. Lesões, ajustes no elenco e maior atenção dos adversários fizeram o caminho ser mais difícil. Mesmo assim, a base estava sólida, e Fred Monteiro seguia como referência no ataque, ao lado de nomes como Steve Zacconi, Osvaldo Alonso e Casey Keller, o veterano goleiro que se tornará um líder dentro e fora de campo.
E mais uma vez, a torcida mostrou por que Seattle era diferente. O CenturyLink Field recebia multidões semana após semana, com média de público superior a 36 mil torcedores, a maior da MLS. A cidade havia abraçado o clube com força total. Em campo, o time reagiu no segundo turno, conseguiu embalar uma sequência de vitórias e garantiu vaga nos playoffs novamente. Mas a jornada terminou nas quartas de final, com uma dura eliminação para o Los Angeles Galaxy. Porém, o brilho da temporada veio na US Open Cup. Em 5 de outubro de 2010, diante de mais de 31 mil torcedores em casa, um recorde para a competição, os Seattle Sounders venceram o Columbus Crew por 2-1 e conquistaram o bicampeonato consecutivo. Um feito que apenas reforçava sua identidade vencedora. 2010 foi o ano em que os Sounders mostraram maturidade. Não era mais sobre surpreender, era sobre se consolidar. Em 2 anos, o clube já se firmava como uma potência do futebol americano. Em 2011, o Seattle Sounders FC já não era mais apenas um clube promissor, era uma força consolidada na Major League Soccer. Em sua terceira temporada, o time dava um passo adiante em todas as frentes, em dentro de campo, nas arquibancadas e no cenário internacional. A equipe, comandada por Sigi Schmid, teve uma das campanhas mais consistentes da temporada regular, terminando em segundo lugar na Conferência Oeste com 63 pontos, apenas 3 a menos que o líder La Galaxy. O ataque era afiado, com Fred Monteiro e Mauro Rosales liderando a criação e finalização de jogadas. Nas arquibancadas, a paixão seguia inabalável, o CenturyLink Field bateu novos recordes, com uma média de mais de 38 mil torcedores por jogo. O futebol havia, definitivamente, conquistado Seattle. E pela primeira vez, os Sounders participaram da CONCACAF Champions League. Superaram a fase preliminar e avançaram até a fase de grupos, representando os Estados Unidos com coragem contra grandes equipes da região. Mas o grande momento veio novamente na US Open Cup. Em outubro, diante de mais de 35 mil torcedores, os Sounders venceram o Chicago Fire por 2-0 e conquistaram o tricampeonato consecutivo da competição, um feito histórico, que nenhum clube da era moderna havia alcançado até então. Nos playoffs da MLS, porém, a frustração bateu à porta e foram eliminados nas quartas de final, novamente pelo Real Salt Lake, em uma série difícil. Mas a eliminação não apagou o brilho da temporada. Em 2011, os Seattle Sounders mostraram que não estavam apenas no topo, estavam construindo uma dinastia. 3 anos, 3 Open Cups, futebol ofensivo e uma torcida que não parava de crescer. Em 2012, o Seattle Sounders FC entrava em sua 4ª temporada na MLS como uma verdadeira potência. A mentalidade era clara, em competir em alto nível em todas as frentes, campeonato, Copa e cenário internacional. No ataque, Fred Monteiro seguia decisivo, mas agora contava com um reforço de peso, Ned Johnson, atacante da seleção dos Estados Unidos, que rapidamente se tornou artilheiro da equipe. No meio, Mauro Rosales continuava a distribuir assistências com maestria, enquanto Osvaldo Alonso mantinha o equilíbrio no coração do time. E a tradição se manteve viva. Em agosto de 2012, os Seattle Sounders chegaram à 4ª final consecutiva da US Open Cup. O adversário era o Sporting Kansas City, e após um empate dramático em 1-1 no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis. Pela primeira vez, os Sounders ficaram com o vice. O tricampeonato permanecia histórico, mas o sonho do tetracampeonato escapava por pouco. Na CONCACAF Champions League, o time superou a fase de grupos com autoridade, garantindo vaga nas quartas de final da edição 2012-13, um sinal claro de sua evolução também no cenário continental. Na temporada regular da MLS, os Sounders terminaram novamente entre os melhores do Oeste, classificando-se com tranquilidade para os playoffs. E dessa vez, venceram o Real Salt Lake nas semifinais de conferência, uma revanche aguardada. Mas na final de conferência, pararam no forte time do La Galaxy, liderado por Robbie Keane, Landon Donovan e David Beckham. Fora de campo, a torcida seguia como a maior da liga, com média de 43 mil torcedores por jogo e uma atmosfera que impressionava o mundo do futebol. 2012 foi o ano em que os Seattle Sounders consolidaram sua identidade em um clube competitivo, apaixonado, ambicioso e pronto para voos ainda maiores. O ano de 2013 começou com otimismo para o Seattle Sounders FC. A base do time seguia forte, a torcida lotava o CenturyLink Field a cada rodada, e o clube estava novamente classificado para as fases finais da CONCACAF Champions League 2012-13. Em março, os Sounders fizeram história e eliminaram o Tigres UANL, um dos gigantes do México, se tornando o primeiro clube da MLS a vencer um time mexicano na fase eliminatória da Champions League. O feito empolgou a torcida e deu ainda mais moral ao elenco. Mas na MLS, a temporada seria uma verdadeira montanha-russa.
Apesar de um bom início, o desempenho caiu drasticamente no meio da campanha. Lesões, oscilações e problemas táticos afetaram o time, e a classificação para os playoffs só veio na última rodada. Em meio à instabilidade, o clube fez um dos movimentos mais ousados da história do futebol norte-americano e, em agosto de 2013, anunciou a contratação de Clint Dempsey, capitão da seleção dos Estados Unidos. Vindo diretamente da Premier League, do Tottenham, Dempsey virou o maior nome da liga naquele momento, e o maior investimento da história dos Solders até então. Fora de campo, a torcida continuava fazendo história, em média superior a 44 mil pessoas por jogo, maior do que muitos clubes da Europa. Era a alma do clube sustentando o sonho. Nos playoffs, os Solders foram eliminados precocemente pelo Portland Timbers em uma série dolorosa, encerrando o ano com frustração dentro de campo, mas com esperança renovada pelo futuro. Em 2013, os Seattle Sounders viveram um ano de transição emocional, com conquistas simbólicas, turbulência esportiva, e a chegada de Clint Dempsey como símbolo de um clube que não tinha medo de pensar grande. Depois de uma temporada turbulenta em 2013, os Seattle Sounders FC entraram em 2014 com um objetivo claro, em recuperar o protagonismo e brigar pelos maiores títulos da liga. O elenco foi reforçado com nomes importantes. Além de Clint Dempsey, que agora estava totalmente integrado, chegou Obafemi Martins, atacante nigeriano com passagem pela Europa e velocidade explosiva. A química entre ele e Dempsey seria uma das mais letais da MLS naquele ano. Em campo, o time respondeu com uma campanha brilhante. Comandados por Sigi Schmid, os Solders venceram 20 partidas na temporada regular, a melhor marca da liga em 2014, e terminaram no topo da Supporters Shield St. Andrews, empatados em pontos com o La Galaxy, mas vencendo no critério de desempate. Era o primeiro Supporters Shield da história do clube, coroando a melhor campanha da temporada. E teve mais, em setembro, os Seattle Sounders venceram o Philadelphia Union por 3-1 e conquistaram novamente a US Open Cup, o quarto título da competição em 6 anos. Uma campanha dominante, com Martins e Dempsey comandando o ataque. A dupla somou 32 gols e 17 assistências na temporada. Obafemi Martins, em especial, foi eleito para o Best X da MLS e concorreu ao prêmio de MVP. Nos playoffs, o time avançou até a final da Conferência Oeste e fez uma série épica contra o rival La Galaxy. Venceram em casa, mas o resultado agregado foi insuficiente. Os Galaxy avançaram à final e conquistaram o título, deixando o Seattle com a sensação de que faltou apenas um passo. Em 2014, os Sounders mostraram maturidade, talento e consistência. Saíram com 2 troféus, uma campanha histórica e a certeza de que o título da MLS não era mais um sonho distante, era apenas questão de tempo. Os Seattle Sounders FC iniciaram o ano de 2015 com ambição renovada. A base ofensiva seguia poderosa com Clint Dempsey e Obafemi Martins, enquanto Osvaldo Alonso, o Hany Badger, continuava sendo a alma do meio-campo. E de cara, o time mostrou força. Começaram a temporada vencendo o MLS Sbek Opener e lideraram parte da Conferência Oeste. Oba Martins viveu uma fase iluminada, marcando gols com velocidade, criatividade e improviso, incluindo um golaço que o colocou entre os candidatos ao prêmio de gol do ano. Na CONCACAF Champions League, os Sounders voltaram à fase de grupos, mantendo sua presença internacional. Ainda que não tenham avançado, a regularidade em competições continentais já mostrava o peso do clube na região. Mas o ano também foi de adversidades. Lesões começaram a atingir peças-chave. Dempsey perdeu jogos importantes. Martins também. E a equipe entrou em queda, chegando a ficar fora da zona de playoffs durante parte do segundo semestre. A resposta veio com garra. No fim da temporada regular, Seattle embalou e garantiu a classificação para os playoffs. Na repescagem, atropelaram o La Galaxy por 3-2, com a atuação de Gala de Eric Friberg e Nelson Valdez. Mas nas semifinais da conferência, o sonho parou nos pênaltis contra o FC Dallas, após 2 jogos dramáticos. A torcida, como sempre, esteve presente e mais de 44 mil fãs por jogo, mantendo Seattle no topo das médias de público da MLS. 2015 foi um ano de superação. Sem troféus, mas com lições. Um teste de resiliência para um clube que já mostrava maturidade suficiente para saber, o título da MLS viria, cedo ou tarde. O ano de 2016 começou como um pesadelo para o Seattle Sounders FC. Uma sequência de resultados ruins, falta de criatividade ofensiva e problemas no vestiário deixaram o time fora da zona de playoffs durante quase toda a primeira metade da temporada. Em julho, com apenas 6 vitórias em 20 jogos, o clube tomou uma decisão drástica em demitir o técnico Sigi Schmid, o maior nome da história do banco até então. Em seu lugar,
assumiu Brian Semetzer, ex-jogador, auxiliar de longa data e figura querida pelos torcedores. Junto à mudança no comando, chegou um reforço que mudaria tudo em Nicolás Lodeiro, o maestro uruguaio vindo do Boca Juniors. Sua chegada transformou o meio-campo dos Solders. Em campo, Lodeiro trouxe visão, técnica e uma liderança silenciosa que fez o time renascer. O que parecia impossível começou a acontecer. O time venceu 8 dos últimos 14 jogos e conseguiu uma classificação heróica para os playoffs, algo impensável apenas semanas antes. Nos mata-matas, os Solders foram implacáveis e eliminaram o Sporting Kansas City, depois o favorito FC Dallas, e superaram o Colorado Rapids na final da Conferência Oeste. Pela primeira vez, Seattle estava na MLS Cup final. O jogo decisivo foi em Toronto, diante de mais de 36 mil torcedores. Os Solders, mesmo sem dar um chute no gol durante os 120 minutos, seguraram o empate em 0-0 com uma atuação histórica do goleiro Stefan Frei, que fez uma defesa monumental na prorrogação. Nos pênaltis, o momento chegou e Roman Torres converteu a última cobrança e Seattle Solders FC era campeão da MLS pela primeira vez. Um título improvável, conquistado com suor, reviravoltas e espírito coletivo. Uma virada histórica que transformou sofrimento em glória, e 2016 no ano mais inesquecível da história do clube.